Salve, salve, rapaziada do meu canal. Aqui é o Lenda em Movimento. Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós voltamos à rotina normal com mais uma análise de uma empresa. Então, vem comigo para a tela do computador. Você vai visualizar o que nós iremos continuar fazendo. Bom, no vídeo anterior nós fizemos um vídeo sobre Itaú. Nele, nós explicamos um pouco de como o Itaú funciona através da apresentação institucional que a empresa disponibiliza em seu site. E hoje não vai ser diferente. Nós iremos pegar aqui o site de RI da empresa para tomar os resultados que a empresa reportou agora no primeiro trimestre de 2025. Então, nos vídeos anteriores vocês estavam vendo os resultados do quarto trimestre, né? Que era até onde nós tínhamos. E, bom, nós temos uma apresentação que não é muito amigável, tá? Eu acho que de todas as apresentações que eu peguei até agora, essa aqui é a menos amigável, com vários termos um pouco mais diferentes do que o mercado costuma usar. É, eu baixei o press release, dessa vez eu cheguei preparado, porque apesar de ser uma empresa simples, tem um modelo de negócio muito fácil de entender, mas eles gostam de complicar um pouco. Então, eu peguei aqui a demonstração contábil condensada em IFRS e foi complicado, tá? Dessa vez nós iremos fazer somente a apresentação de resultados do trimestre e bola para frente. Não tem como fazer mais do que isso, porque realmente é um documento muito denso. Se você tem esse tempo para ler essas 123 páginas com atenção, certamente você irá aprender muito sobre a empresa, mas somente como é uma empresa muito tranquila, digamos assim, é, vocês conseguirão ver um consolidado do resultado na apresentação e tá tudo certo, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a análise de Itaú. Acredito que o zoom automático já tá bom aí para vocês, né? Então, vamos voltar para ele. E nós estamos aqui para avaliar os resultados do primeiro trimestre de 2025. Então, como que eles começam, né? Eles começam dando um panorama geral sobre os resultados da empresa. O resultado recorrente veio em 11 bilhões, mais 13% em relação ao primeiro trimestre e mais 2% em relação ao quarto tri. E, em geral, esse número é muito bom, né? Esse lucro recorrente é aquele que exclui alguns eventos que nós consideramos que não são frequentes. Então, por exemplo, uma venda pontual ou algum ajuste contábil. Então, esse resultado mostra um pouco do desempenho operacional do banco e é, é uma coisa que o investidor precisa olhar se o banco segue crescendo com consistência. Cresceu, né, de um ano para cá, cresceu 13% nesse resultado recorrente e foi um número muito interessante, tá? Vamos passar aqui para o ROI. Cara, nos bancos, avaliar o ROI é uma coisa que faz muito sentido, porque o banco, ele mexe com dinheiro. Então, o patrimônio dele é a quantidade de dinheiro que ele tem para emprestar para os seus clientes. E de uma forma muito simplista, tá falando. Então, não distorce, o ROI não distorce como em outras empresas por causa do patrimônio ser muito volátil. Às vezes a empresa tem muitos terrenos, muitas, muitas situações que atrapalham que esse número seja um número fidedigno. E aqui, a rentabilidade da empresa ficou em 22,5%, cresceu 0,4 bips, igual eu ouvi um, um cara apresentando da Raia Dragazil. Achei interessante esse bips dele, mas cresceu 0,6 bips contra o primeiro trimestre, e isso demonstra que o ROI da empresa é muito bom, é consistente ao longo do tempo. E assim, um ROI acima de 20%, ele é sonho para qualquer empresa. Esse é um retorno sobre patrimônio muito, muito relevante, né? Se nós formos olhar, inclusive, para o Brasil, que em vez de olhar para o consolidado, que pega todos os resultados dos 18 países que o Itaú opera,
o retorno foi ainda maior, de 23,7%, né, cresceu um ponto percentual aqui contra o trimestre de 24, e isso só significa que a empresa segue gerando bastante valor para quem investe nessa empresa. É absurdo, tá? Absurdo. Vamos aqui para a margem com os clientes. Deixa eu mostrar para vocês um pouco dessa margem. A margem financeira é uma coisa que muitas pessoas não entendem, mas é uma coisa simples de acompanhar, tá? É, isso significa o quanto a igreja, o Itaú, ganha com operações de crédito, conta corrente e serviços que ela oferece dentro lá do seu banco. Então, esse número subiu para 29 bilhões, cresceu 13,9%, então mostra a resiliência que a empresa tem, né? Então, o mesmo crescimento que veio na margem veio no resultado recorrente e mesmo com os juros estão num patamar muito alto, isso beneficia a operação bancária em si, mas isso significa que o Itaú conseguiu manter um bom ganho com suas operações, e isso mostra uma força que ela tem de gestão com relação a preço, com relação a essas coisas com os seus clientes, tá? Então, cresceu aqui tanto no quarto tri quanto no primeiro tri, o número veio muito, muito bom. Bom, aqui o índice de eficiência, deixa eu mostrar para vocês o índice de eficiência. O resultado antes dos impostos, vocês já estão cansados de saber, esse número cresceu 16% por cento contra o trimestre, é um número muito bom, 16 bilhões de EBITDA, número muito interessante. E o índice de eficiência aqui, explicando um pouquinho, ele caiu para 38,1 pontos, e você pode falar assim, ó, isso veio ruim então. Não veio ruim, esse número é quanto menor, melhor, porque isso significa que o banco está gastando menos para gerar cada real de receita. Então, a cada 100 reais que o banco ganha, 38 fica para custear essas operações do banco. Então, quanto menor esse índice, melhor. Então, caiu tanto no consolidado quanto no Brasil. É, inclusive, a queda no Brasil foi maior ainda, e contra o trimestre teve uma queda bem, bem boa também, né? Então, esse número mostra aí o quanto a operação está enxuta, eficiente, e isso, claro, aumenta a lucratividade da empresa. Então, esse número aqui de margem de crescimento contra o trimestre, ele tende a aumentar porque o banco está sendo mais eficiente ao fazer suas operações. Então, muito legal isso daqui. Bom, o capital principal, né, que é um índice de solidez do banco, o Itaú segue bem, é, bem capitalizado, né, um índice aqui de 12,6% em março de 2025. Esse número aqui, ele mostra o quanto o banco tem de dinheiro, o quanto ele tem de capital em relação aos riscos que ele corre. Então é um dos pilares, né, de saúde financeira de qualquer instituição bancária. No caso do Itaú, ele está muito acima do mínimo exigido. Então, é, é, isso reflete um pouco de segurança que o banco tem, tanto para quem investe quanto para quem é cliente do banco. Tá? Bom, vamos passar aqui então para outro slide. Esse slide detalha um pouco da carteira de crédito. É, essa é, essa é uma operação específica do Itaú. Ela teve uma leve queda aqui de 1,7%. Se vocês forem olhar aqui nesse número total aqui, ó, é, contra o trimestre de 24, mas cresceu 13,2% contra o primeiro trimestre. E quem puxou para cima de forma impressionante esse número foi o crédito imobiliário. Então, a empresa está focando aí em emprestar dinheiro para compras de casas. Essa é uma frente que o Itaú é muito forte, assim como o cartão de crédito, né? Aqui o número está em bilhões, então 131 milhões de, de receita, eu imagino, com crédito imobiliário, contra 112 no trimestre. É um número muito excelente. É, e o que me deixa encucado aqui é o crédito para pessoas físicas, né? Que caiu aqui 2,3%, cresceu ano contra ano, mas é um banco que tem se tornado. O banco sempre foi muito conservador em disponibilizar crédito para clientes, né? Então eu acho que isso daqui
tende a melhorar conforme o ano vai passando, novamente, para no ano que vem esse número sair de 138 milhões para um número maior, né? Mas, em linha, né, o crédito imobiliário veio muito bem, veículos também veio com um crescimento bom de 9%, e o crédito pessoal também veio bom. Então, eh, o crédito, pessoa física, ele veio um pouco mais moderado aqui. Cartão de crédito, ele caiu um pouco, né, pode indicar um perfil aqui mais cauteloso da empresa. Claro que nós não estamos vivendo um bom momento aqui no país, momento, de de escassez de finanças e tudo mais, então quanto mais a empresa conseguir evitar com que ela dê crédito para pessoas que não vão pagar ela de volta, é bom. Então, eh, no geral, a carteira de crédito cresceu aqui um número bom, versus dezembro de 24. Pessoas físicas veio com esse crescimento, aqui o saldo médio, né? Então, o total aqui de crescimento foi de 2,3%, mas é um crescimento ok, trimestre contra trimestre só, né? Beleza. Bom, deixa eu pegar aqui minhas anotações, porque minhas anotações não podem ficar perdidas, né? Boa. Ah, e se você está gostando dessa análise aqui, tá? Eu me preparei. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma análise de empresa daqui para frente do Lenda em Movimento. Aqui nós tentamos fazer uma análise sucinta, sucinta não vou falar sucinta sempre, mas uma análise boa que passa insights, né, de aprendizados, por aí vai. Tô me eu tô conseguindo evoluir nas minhas análises ao longo que o tempo vai passando, tá? Bom, vamos lá. Agora nós passamos para a margem financeira com os clientes. Não é uma métrica muito difícil de entender aqui, tá? A margem financeira com os clientes é como se fosse um pouco do coração da rentabilidade do banco, né? É basicamente a diferença entre o que o banco ganha emprestando dinheiro, e o que ele paga para captar esse dinheiro. Então nós já vimos esse indicador aqui, né, esse margem com clientes, e que ele mostra um pouco mais detalhado, em onde o banco perdeu, trimestre contra trimestre, e onde o banco ganhou. Então, eh não é chega aqui nos 29 bilhões, o crescimento de 3,2% que nós já observamos, né, ao longo do tempo, e essa margem está aí, na casa dos 8,9, 9%, né, uma taxa que não é uma taxa ruim, é uma taxa boa, né. Então, eh, o aumento para essa taxa, eu diria que foi um pouco do banco expandindo sua carteira de crédito, principalmente com os as operações imobiliárias, né. Isso significa que as taxas de juros que ele cobra estão maiores do que as taxas de juros que o próprio banco cobra. Então, eh, por aqui tá tudo tranquilo, tá? Bom, vamos para frente. Aqui, mostra um pouco do consolidado comparando o Brasil com a América Latina e o hedge do índice capital. Não precisa de a gente se preocupar tanto com isso daqui, mas eu queria chegar nesse resultado aqui. Esse resultado aqui ele demonstra o quanto o Itaú é um banco sólido. Por quê? O banco ele tem várias formas de ganhar dinheiro diferente. E aqui está mais uma forma de ganhar dinheiro, que é com seguros. Então, além dos seguros, os serviços. Então, as famosas taxas de administração de cartão de crédito, de abertura de conta, de manutenção de conta, aquelas taxas famosas que nós evitamos pagar, mas eh, além dos juros que os bancos ganham emprestando dinheiro, emprestando recurso, o banco também ganha prestando serviços. Então, taxas de cartão, tarifas de conta corrente, tudo isso que eu já falei por aqui, vem, eh vem no consolidado dessa linha de resultado aqui. Então, a linha de seguros veio em 11,2 bilhões, contra o TRI veio, estava em 10,9 bilhões, um crescimento de 3,5%. Então, o que nós devemos observar aqui? A receita de serviços, ela é um pouco menos volátil. Então esse crescimento aqui é bom, houve um crescimento, significa que, pode ser que o Itaú conseguiu captar mais clientes ao longo,
desse tempo, apesar da receita de pessoa física aqui, ó, ter, ter decrescido, né? Mas os cartões emissores aqui aumentaram um pouquinho, trimestre contra trimestre, né? Então, é, isso aqui evidencia um pouco de como a quantidade de clientes está impactando. Então não adianta nada um banco ter 100 milhões. 100 milhões é muito, né? Mas vamos colocar aqui um banco que tem 50 milhões de clientes, mas ele não consegue rentabilizar com esses clientes, então, né, tá fazendo caridade, né? Então, é, é, esse resultado aqui ele é importante, né, porque ele mostra a solidez que o banco tem com, com essa linha de negócio, que é os serviços e os seguros, né? Então, no total, a linha de seguros fechou aqui em 13,9 bilhões, conta 13,1 bilhões, então veio um crescimento, na verdade, de 6,5%, né? Então, mesmo com um pouco da queda de receita lá nos serviços, que nós já observamos aqui, por exemplo, com as pessoas físicas, com as operações de crédito e garantias prestadas e por aí vai, houve um outro, um outro decréscimo aqui que foi bem forte, né? Assessoria econômica financeira e corretagem, é, a empresa consegue é, é, a estabilidade dos seguros ajudou a amortecer o impacto. Então é sempre bom ver empresas, né? Eu acho que esse é um aprendizado que nós temos que tomar para a nossa vida. Quanto mais fontes de receita nós tivermos, melhor, porque isso vai, se uma foi mal, a outra vai bem, vai compensar, como foi aqui com o Itaú. O resultado lá da carteira de crédito não veio tão assim bom assim, tanto que eles trouxeram, é, não veio um crescimento assim de 2 dígitos, uma coisa assim maníaca de crescimento como é o crédito imobiliário aqui, mas a receita de serviços mantendo flat com crescimento ok, é, mantém o resultado da empresa naquele patamar que a gente espera. Bom, o próximo slide, eu acredito que esse slide aqui é o mais importante de todos para Itaú e acho que para qualquer banco, tá? A qualidade do crédito. Bom, nós usamos a qualidade do crédito para avaliar o risco de um banco. Então, as métricas de NPL, elas nos ajudam a ver um pouco da inadimplência que o banco tem. Obviamente, vocês sabem disso. Você pega um dinheiro e empresta para o seu parente, e dependendo do parente, você sabe qual que é a chance dele te pagar de volta. Às vezes a chance é perto de zero. Mas existem parentes que você empresta e você sabe que a chance de receber o dinheiro de volta é quase um. Então existem pessoas que acabam ficando inadimplente com o banco e essa porcentagem precisa ser bem pequenininha. E aqui eles trazem um consolidado de atrasos entre 15 e 90 dias e um atraso de mais de 90 dias, que é, de fato, o que nós entendemos como inadimplência, né? Se já passou 3 meses e o cara não pagou, então talvez a gente possa considerar o dinheiro como perdido, e é isso que significa o PDD, que nós já exploramos lá no final do vídeo anterior de Itaú. Bom, e de Banco do Brasil também, né? Então, o NPL 1590 aqui, ele simboliza empréstimos com atraso entre 15 e 90 dias, pode ser cartão de crédito aqui também, por aí vai, né? Então, o que observar? Nós temos que observar esses números no menor percentual possível. Então, eu não sei o que é o laranja. O laranja é o total. Na América Latina baixou, aqui entre dezembro de 24 e março de 25. No Brasil aumentou um pouquinho e no total aumentou um pouquinho por causa desse aumento aqui do, do total. Mas, olhando aqui para março de 24, ó, as taxas estão menores aqui para entre 15 e 90 dias. Vamos observar para 90 dias. 90 dias em março era 3 e em março de 25 é 2,5 no Brasil, no total que é o laranjinha 2,3 contra 2,7. Então o número melhorou. Então, é, é, aqui nós precisamos entender que o resultado foi bem bacana, porque o resultado ele melhorou, então quanto menor, melhor esse indicador. E eu acho que o destaque aqui que eu anotei
foi para micro e pequenas empresas, né? Então, o número ficou aqui ficou bem em linha, né? É, se formos avaliar com, é, com março de 25, o micro, pequenas e médias empresas, ele decresceu assim como pessoas físicas. Mas é bom salientar que esse número ele é maior nessa linha aqui, porque a empresa está emprestando para pessoas que estão tentando empreender, então gera um pouco mais de incerteza nesse dinheiro de volta. Então, é, é fundamental que o banco controle essa inadimplência. O banco tem ferramentas para controlar essa inadimplência, fazendo estudos sobre se a gente vamos dar crédito para esse cara não, porque esse cara não paga ninguém, por aí vai. Então, se esse número aqui subir, como subiu se esse número do NPL sobe, como subiu em Bradesco, dá problema porque aumenta a PDD e aí todos aqueles números que nós vimos que cresceu em Itaú vai por água abaixo, tá? Vai por água abaixo. Beleza. Aqui, mais do mesmo, custo do crédito e a qualidade, né? Então, eu acho que não precisamos passar tanto por isso daqui, vamos avançar. Aqui a porcentagem da carteira, né? Então, decresceu aqui, ó, como vocês podem ver, de dezembro de 24 e 25 para pessoas físicas, né? E tem esses estágios, né? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui sobre esses estágios. Não lembro. Ah, tá. O estágio, quanto maior o estágio, significa que o risco aumenta. O risco de aumento de crédito. É, então, o estágio 3, por exemplo, é pessoas que estão ali com inadimplência. Então, beleza. Bom, aqui as despesas não recorrentes, então isso aqui é importante demais avaliar, tá? Porque isso tem a ver com aquele índice de eficiência que nós vimos anteriormente. Então, é, as despesas não decorrentes de juros aqui, elas são basicamente aquilo que a empresa gasta com pessoal, com transação, com tecnologia. Então, nós precisamos acompanhar esse número, porque se o banco tem que gastar com muitas pessoas para emprestar dinheiro, ele não é um banco lucrativo no final. Então, é, teve uma queda aqui em relação ao trimestre anterior, é, foi de, foi de 12 bilhões e era 14 bilhões aqui no quarto tri. No total do Brasil, esse número também decresceu. Não, peraí, tô errado. Esse número decresceu no trimestre contra trimestre, mas contra o ano aumentou um pouquinho e é natural aumentar um pouquinho. Mas não pode aumentar demais aqui, né? Então, o que a gente pode observar aqui é uma redução nas despesas, que é quase sempre um sinal positivo, trimestre contra trimestre, né? Porque impacta diretamente no lucro líquido. Então, o banco pode ter feito alguma otimização de processo, digitalização, negociação de contratos e por aí vai. Então, é, tanto que tem aqui uma linha para despesa com tecnologia específica, né? Detalham e mostram o quanto a empresa pode, o quanto a empresa tem evoluído com esse número à medida que o tempo vai passando. Bom, aqui é, é um pouco de como. é, não, é isso mesmo, queria mostrar aqui. É, aqui é aquela questão que nós já vimos lá, né, do 7, né, é, do, do, do custo do capital, né? Então tá tranquilo, do capital principal, na verdade, que é o 7,1, tá tranquilo. E aqui, é, parece ser uma apresentação grande, né? Mas eles gastam 2 slides aqui com nenhuma informação. Então, acelera nosso caso aqui, né? Aqui o guidance é, é uma espécie de meta. É como se o banco tivesse assim, ó. Eu quero crescer esses números aqui e nós vamos acompanhar o nosso crescimento conforme esse o tempo vai passando, tá? Então, aqui o,
A carteira de crédito está com crescimento entre 4,5% e 8,5%, margem financeira de 7,5% e 11,5%. Então, são metas aí, eu diria, eh, um pouco, não diria tranquila para o Itaú, porque nunca é um número tranquilo de se alcançar, mas dado o histórico do Itaú, com certeza eles devem chegar bem perto de alcançar todos esses números e fazer qualquer investidor rir. Faz-me rir, Itaú, é isso aí. Continua. Aqui o consolidado, né? Eh, a Aqui eles demonstram, né, falam: "Ó, a gente não mudou nada para 2025, tá? Tudo aí, tudo certo". E aqui, um pouco da linha dos resultados todo, eh, com todo o resumo aqui, né. Então, o produto bancário aqui, ó, ele é a soma de todas as receitas operacionais principais. No trimestre, alcançou 44,5 bilhões, crescimento trimestre contra trimestre de 10%, crescimento de 2 dígitos, maravilhoso, né. Eh, o resultado recorrente gerencial é aquilo que nós vimos lá atrás, e aqui existem várias linhas que vai descontando, vai detalhamento de outras receitas, né. Então, eu acho que eu não vi nada demais aqui para destacar, né. Eh, Destacar mesmo que o crescimento veio muito forte, cresce em receita 10%, 10,5%, né, e cresce em lucro quase 14%, número maravilhoso. Eh, e aqui um pouco de, eh de como a empresa faz aí no modelo de negócios em cima do ROI, né, coisas desse tipo. É bem tranquilo de ver que o resultado do primeiro trimestre, eh, de Itaú foi explosivo. Não tenho o que dizer, sinceramente que não tenho o que dizer. Empresa excelente. Acho que eu só tenho uma crítica aqui para o Itaú, que é não disponibilizar um press release bacana. Cara, eu gosto de ler os comentários, gosto de ler, gosto que seja mais didático, porque o mercado precisa de ser mais didático. Querendo ou não, as pessoas não entendem ainda sobre bolsa de valores, e as informações estão aqui, é só você olhar, né. Então, eh, achei o relatório muito complicadinho, né, com todas as suas ressalvas, mas, enfim, não, não tiro o mérito do que a empresa fez e entregou nesse primeiro trimestre. Como fundamentei, terminar esse vídeo dando a nota de 5. Não é à toa que ela está em segundo no ranking do Fundamentei. Eh, Né, claro, eu já vi até umas vídeos comentando, né, claro que, ranquear as empresas, será que é bom, será que é ruim? Eu concordo com a visão que ele traz, porque acaba que enviesa um pouco a análise, né. Deixa eu abrir o ranking aqui, ó. Na sua cabeça você fala assim: "Não, eu vou investir então só em WEG, só em Itaú, porque são as melhores empresas", e você abre o ranking completo e pega lá as 10 melhores empresas e não faz análise nenhuma. Então, é necessário que você faça a sua análise, assim como eu fiz agora e dei 5% aqui. 5%, dei 5 estrelinhas para a empresa, uma empresa ótima, né, empresa que tem um valor monstruoso de mercado, tem um bom índice no Reclame Aqui, empresa que tem 82 anos, né, na verdade a empresa, ela no seu press release, ela até fala que completou 100 anos, porque, a Casa Moreira Salles lá, aqui em Poços de Caldas, aqui não, né, mas em Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi, fundada, né, em 1924. Eh, e aí, eh, tem um free float aqui de apenas no YouTube 3 de 9%, mas dado o volume da empresa, tá? Dada a quantidade de ações, é mais do que o suficiente, tá? Para é mais do que o suficiente para você conseguir comprar as ordinárias, tá? Não mexe com PN não. PN, PN não dá, cara. Tem que ser ON. Depois nós podemos até fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Bom, beleza? Ah, eu quero pegar aquele retorno histórico maroto, né? Antes de mostrar um pouco do gráfico. Aqui, ó, apesar de ser apenas 9%, ó,
41,5 milhão, né? 5.000 negócios, 3.000 negócios, você vai conseguir fazer aí a média de 2.000, você vai conseguir com certeza comprar a sua ação tranquilamente, não tem problema, tá? Tem ação aí disponível para comprar para todo mundo. Ah, vamos para o gráfico maravilhoso, né? Retorno histórico em 30 anos foi de 55.550%. Absurdo, sem o que falar. Anualizado veio 23% ao ano, né, de crescimento do seu patrimônio. Se você tivesse comprado Itaú há 30 anos atrás, o seu dinheiro rendeu 23% ao ano e teria crescido esse valor aqui no consolidado no final. Muito absurdo. Cotação por lucro é muito bom ver, porque olha aqui, ó, empresa que tinha 500 milhões de lucro em 1996. Cotação era 13 centavos, imagino, né? 13 centavos de real mesmo, porque o plano real já estava em vigor. E aí, olha só, a curva de lucros acompanhando, né? A cotação acompanha a curva de lucros, né? Inclusive está até aqui bem próxima, né? Então, não tenho o que dizer. Empresa que tem aí um histórico de entrega de resultados absurdo. Aqui, ano contra ano. Em 2016 lucrava 22 bilhões. Aqui, se nós formos anualizar o terceiro trimestre do ano passado até o terceiro trimestre desse ano, já lucrou 42 bilhões. Já é, é, lucrou 42 bilhões aqui em 12 meses do ano passado? É isso? Tá certo, gente? Não, isso aqui isso aqui é o anualizado, né? Tá certo. Nós vamos pegar aqui pelo trimestre, né? A gente vai conseguir ver a comparação lá, trimestre contra trimestre. Ó. Era 10 e foi para 10,7 aqui e era 10 bilhões e 40, né? Opa, template não. Quero ir no trimestral que eu voltar. Mas, sem o que falar, empresa maravilhosa. É, vamos, vamos para o nosso clássico comentário, fazendo um resumo aqui de como a empresa veio. O Arthur aqui veio já comentando e ninguém comentou, né? Impressionante. O Itaú sempre vem bom, os caras nem olham. Né? Aí basta ter uma coisinha, né? Que os caras eles vêm aqui marretar, né? Mas vamos lá. Não, vimos de análise da apresentação institucional e do número de 25. YouTube. E YouTube pensa comentários. Que empresa, que baita empresa. Bom, então já vou aqui nos destaques. Vamos, que baita empresa. Vamos aos destaques. Bom, acho que o primeiro destaque é o que eles, de fato, enumeraram aqui, né? Já no primeiro slide. Resultado recorrente veio com crescimento de 2 dígitos, muito bom. ROI muito bom. O índice de eficiência baixou. Margem com clientes veio com crescimento muito bom. Não tem o que falar. Todos os números da empresa vieram muito bons. Então, a maioria dos resultados da empresa só cresceu. Inclusive, o lucro líquido cresceu 2 dígitos trimestre. Comparando com o primeiro tri de 24. Eu vou consolidar todos os destaques em um só. É isso que eu vou fazer, tá? Restante recorrente, ROI. ROI vem em linha, como costumamos ver, acima de 20%, que é um número alto, altíssimo.
O índice de eficiência, acho que foi um baita resultado deles. Índice de eficiência é, melhorou. PS. Quanto menor, melhor. Indicando que a empresa está melhorando a eficiência em sua operação. Bom, acho que do primeiro destaque, da primeira linha, é isso, tá? Não vou falar muito sobre o capital principal, acho que é tranquilo isso. Já comentamos do ROI. E vou falar um pouquinho da carteira de crédito, né? Vamos lá. A carteira de crédito veio com um conservadorismo extremo no crédito de pessoas físicas. Imagino que, pelo momento que o país vive, mas me impressiona como a empresa consegue rentabilizar, conseguiu compensar esse. Cresceu ou decresceu o resultado de pessoas físicas? Cresceu pouco, né? Foi tímido, né? Não, pessoas físicas cresceu foi muito. O resultado, mas foi um crescimento tímido, né? Esse crescimento mais tímido com o crédito imobiliário veio com um crescimento muito robusto, que veio com um número de alta muito robusto. Ahn, é, eu acho que é isso sobre aqui, tá? Não vou detalhar cada linha de negócio, para mim é isso aí. Esse destaque aqui, que é a margem financeira, aqui a receita de serviços, né? Que é importante. A receita de serviços veio, é, veio, é, cresceu timidamente, mas mostra que a empresa consegue rentabilizar com suas taxas de crédito, etc. Aqui é só serviço ou é seguros também? Seguros, né? O resultado de seguros. O resultado de seguros mesmo ele veio 2,6 bilhões, crescimento muito bom, né? O resultado de seguros também cresceu. Bom resultado de seguros também. Vale salientar. Bom resultado de seguros também. Beleza. É isso. É isso. A receita de serviço aqui, ó. É, é. Bom resultado de seguros. Beleza. Aqui a qualidade do crédito, acho que vale destacar que entre 15 e 90 melhor, piorou um pouco, né? Trimestre com trimestre, mas se olhar trimestre ano passado, melhorou em todas as linhas, em todas as frentes, né? É, quarto destaque, a inadimplência. Se olharmos tri- é, para o trimestre é, pro- de 24 versus o primeiro tri de 25, a empresa fez um ótimo trabalho de redução da inadimplência em quase todas as frentes possíveis. Trimestre contra trimestre teve um leve crescimento, mas fiquei satisfeito com essa melhora ano contra ano.
É isso. Deixa eu ver, acho que nenhum, não teve mais nenhum assim que. As despesas não decorrentes de juros, né? É, veio um crescimento. Veio em linha, né? O crescimento. Cresceu. Vamos falar assim que cresceu a inflação, talvez? Crescimento de despesas com. Podemos falar de despesa com pessoal? Deixa eu ver. No decorrente de juros. Despesa operacional. Despesas operacionais no contra-ano, bem em linha, sem muitas preocupações. Boa. Aqui não vou comentar. Aqui mostra aquele consolidado, né? É, eu acho que vou lançar esse como crescimento de dois dígitos na receita e no lucro, sendo que crescimento no, no lucro foi maior em termos percentual. E aí, deixa eu ver quem que responde por esse crescimento tranquilo, né? Esse crescimento maior aqui no resultado do que na receita, né? Deixa eu ver. Ah, a margem cresceu 12, a financeira cresceu, o crédito veio em 2,1%, né? 9,8%. Então, aqui as despesas não decorrentes de juros do trimestre. Teve um crescimento tímido, né? Trimestre contra trimestre decresceu até. Então, imagino que o hoje renda veio em linha, né? Beleza. É, não tô conseguindo salientar, mas enfim, vou e o final do vídeo, né? Estamos cansados também. Crescimento de receita e no lucro, sendo que o crescimento foi maior em termos percentual do que na receita, só nos dias. Ah, sem comentários para este resumo. Resumo. Empresa muito boa. Acho que essa é a minha única crítica, tá? A versão um pouco mais chata de ver e um press release da amiga de todas as empresas. Avaliei. Esse é o pior press release. Não vou falar o pior, mas nada amigável, acho que é isso. O press release vem bem completo, na verdade, né? Não dá pra, não dá pra reclamar de muita, de um negócio muito completo. Mas vamos lá. Bom, aí eu vou colocar aqui, até, pra não esquecer, o vídeo. É, vídeo no YouTube. Parte 1, vídeo no YouTube, parte 2. Isso. Ah, então, é, aquele primeiro slide, ele traz a maioria dos resultados bons que a empresa teve, né? Ah, o lucro cresceu, a receita cresceu, o ROI veio em linha acima de 20%, que é muito bom. Índice de eficiência melhorou, né? Quanto menor, melhor, lembra disso. Isso indica que a empresa está melhorando sua eficiência em sua operação. Carteira de crédito veio com conservadorismo, trimestre contra trimestre. Cara, esse cara tá passando toda hora com essa bicicleta. Imagino que isso seja por causa do pouco do que o país vive agora. Tá? Não é um momento muito favorável economicamente para o Brasil e eu imagino que o Itaú está mais conservador na carteira de crédito para pessoa física por causa disso. Mas eu fico impressionado de forma particular com como o crédito imobiliário cresceu nesse período
e veio com um crescimento muito, muito robusto, 16% de crescimento, muito bom. A receita de serviços cresceu, é um crescimento tímido, mas tem que lembrar aqui que é a receita de serviços, não tem como ser agressivo no crescimento desse número aqui, tá? Mas mostra que a empresa consegue rentabilizar com suas taxas de crédito, taxa de manutenção de conta e por aí vai. Bom resultado de seguros também, com um crescimento que também veio em 16% mais que o trimestre, ano contra ano, né? Ah, a empresa fez um ótimo trabalho de redução de inadimplência em todas as frentes possíveis, ano contra ano, trimestre contra trimestre teve um leve crescimento, mas eu já fiquei satisfeito com esse decréscimo que a empresa apresentou ano contra ano na inadimplência, só demonstra o trabalho que a empresa está fazendo com a inadimplência, porque eu acredito que com esse momento que nós estamos vivendo atualmente, é, eu acho que administrar a inadimplência é uma arte, tá? Tem que tirar o chapéu porque o Itaú está fazendo. Não tem sido anos fáceis aqui no Brasil. Nunca é um ano fácil, né? Enfim. O crescimento de despesas operacionais veio em apenas 8%, um crescimento bem em linha. Não vejo muita preocupação nesse crescimento, ano contra ano, tranquilo. Lembrando que trimestre contra trimestre até baixou, né? E o crescimento de 2 dígitos na receita e no lucro dispensa comentários. Crescimento maior no lucro, que veio de 16% de crescimento em termos percentuais do que a receita, que cresceu 10%. Isso só nos diz respeito em como a empresa é poderosa na gestão, né? E aí ficou a minha única crítica, que é uma apresentação um pouco mais chata e complicada de ver. Eu já vi apresentações do Bradesco que são muito melhores de ver do que essas aqui. E um press release nada amigável, tanto que se eu tivesse aberto o press release, esse vídeo ia passar de 1 hora com toda certeza. Mas aqui está o vídeo de Itaú, YouTube 3, né? Sempre, YouTube 4 não. Depois nós podemos falar sobre a diferença entre ordinárias e preferenciais, mas aqui está o resumo do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, de mais um vídeo. Se inscreve, curte, compartilha. E, cara, comenta aqui embaixo que tipo de empresa você gostaria de avaliar. Por enquanto, eu estou montando a carteira perfeita, tá? Tô pensando até em fazer um, um, um trabalho que eu não gosto muito que façam, mas eu acho que ele é muito educativo, que é o poder do aporte regular. Então, todo mês nós vamos montar uma carteira, e a carteira vai ser baseada nesses vídeos que eu estou gravando, que tem as apresentações institucionais e as apresentações do trimestre, dependendo do trimestre que eu estou avaliando a empresa, né? E nós vamos construindo a carteira à medida que o tempo vai passando. Eu imagino que essa seja uma boa ideia. A gente ver daqui a 2, 3, 5 anos como que essa carteira estaria performando, né? Eu tenho uma ideia aqui de ferramenta que nós podemos fazer, né? E, enfim, isso é planos para o futuro, né? Então, escreve aqui de que vídeo, que tipo de empresa você gostaria de ver aqui em análise, né? Lembrando que esse canal aqui é muito diverso, mas, cara, um abraço, muito obrigado por quem me acompanha até aqui, né? E vocês sejam os melhores investidores, os melhores analistas, né? E sigam trabalhando forte para ser um dia independente financeiramente falando, lá na frente, tá ok? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!